Lari Mário aqui do canal Vida que Vale. Domingo, um friozinho. Você já sabe o que a gente tá passando aqui esses tempos. E um café da manhã de domingo pra gente tomar com calma, respirar, conversar, né? Atualizar aí um tanto de coisa. Precisamos falar sobre os nossos 6 meses de Irlanda. Como é que tá sendo? Fazer inclusive algumas atualizações de 4 meses, o vídeo que a gente gravou, e agora 6 meses. E a ideia é trazer insights e ideias do que a gente já passou aqui, do que a gente se cobra, das coisas que talvez tenha pela frente. E para você que está no início ainda do percurso, isso vai ser muito útil, porque eu queria que algumas pessoas me dissessem isso. Tivessem essas conversas francas que a gente tem tido aqui, porque eu sinto o conteúdo, eu venho falando isso em todos os vídeos, eu sinto o conteúdo do YouTube muito raso. Eu sinto também muita imaturidade dentro da criação de conteúdo para olhar as coisas de fato como elas são. E a gente tem muita responsabilidade com as pessoas que assistem a gente. Né? Você não é mais um número para somar aqui no nosso canal, e sim uma história, uma vivência, uma vida que quer viver uma nova vida e que está enxergando nessa nova vida uma qualidade de vida. O que a gente traz aqui acaba gerando, né, decisões, passos, então a gente seguimos comprometidos com o que compartilhamos com vocês. Até porque a gente se encontra aqui em Cork, né? Se encontra na rua, se encontra nos grupos, se encontra... Enfim, a gente se encontra e a gente tem esse senso de responsabilidade. Desde sempre, na verdade. E o nosso objetivo aqui é focar. Você que não está inscrito no canal, gente, mais de 80% das pessoas não estão inscritas no canal. Então se inscreve no canal, like nesse vídeo, aproveita que a Lari está aqui, dá like no vídeo, porque eu tenho gravado alguns vídeos na correria do dia, e aí agora quando a gente grava um vídeo com mais calma, com mais tranquilidade, merece um like, porque o conteúdo que vai rolar aqui vai ser bem legal. Fica até o final do vídeo. É muito importante que você saiba das variações que a gente tem tido durante esses meses e como é que a gente pode ajudar nesse cenário. Estamos de férias da escola, já há um tempinho. É bom o período que a gente está estudando e o dia que a gente aprende coisas que saem de lá, né? Tipo, poxa, legal isso que eu aprendi, já vou usar. Mas também, quando vai chegando no final do curso, vai cansando. A gente já fica, que horas é que eu vou poder estar de férias? Então a gente aguardou muito por esse momento das férias. E aí é a hora também de novos aprendizados, né? Inclusive de aplicar esse acúmulo de informações, de conteúdo, né, durante todo esse tempo de aula. Aplicar porque a gente acaba tendo mais tempo livre para trabalhar. Dá para trabalhar 40 horas. Dá para estar mais livre para estar nos lugares conversando com as pessoas, porque o compromisso da aula todos os dias é uma coisa que o dia fica quebrado, seja se a gente estuda de manhã, isso é bom também porque a gente já resolve a aula de manhã, mas seja para quem estuda de tarde ou de manhã, é um compromisso diário, o dia fica ali com essa interrupção. Então agora a gente está percebendo isso, mais liberdade para treinar mesmo esse inglês no dia a dia, na prática mesmo, né? Em algum momento desse canal a gente falou que 3 horas por dia de aula era pouco. Não. Quando você passa 6 meses, todos os dias indo para a escola, e às vezes a professora fala do mesmo assunto, e você não se lembra daquilo, aí você fala, ai meu Deus, eu quero férias. Por isso que, inclusive, é possível você tirar férias durante seu curso, pelo menos na Seda é possível isso. Se você tem interesse em fazer um orçamento com a Seda, eu vou deixar um link aqui embaixo, que você vai falar com o Léo diretamente. Vai preencher um formuláriozinho bem rápido, nem 2 minutos vai levar. E no final vai ter o número do Léo lá, você fala direto com ele. Então, você pode tirar essas mini férias durante o curso. Isso eu acho interessante para você aliviar um pouco, até trabalhar um pouco mais. Isso vai impactar, claro, nas suas férias do final do ano. O mais legal das férias é poder estar em contato mais com as pessoas, né? Poder trabalhar mais, poder estar mais na rua. Então isso faz muita diferença para o aprendizado do inglês. Porque a gente passa muito tempo estudando, e acaba
não passando tanto tempo assim praticando o inglês. Né? Né? Tem a prática da sala de aula, mas é uma dinâmica completamente diferente do que a gente pegar umas coisas na rua e falar assim, isso eles falam dessa forma. As expressões, o dia a dia mesmo. Sim, que a sala de aula é muito importante. Sim. Mas a rua também é muito importante. As duas coisas são muito importantes. Sim. E aí uma coisa que a gente estava conversando sobre o chegar dos 6 meses, né? Agora, em dezembro, completou 6 meses que a gente está aqui e a gente parou para fazer algumas reflexões sobre isso. Chegamos a algumas conclusões, que é o seguinte, pegando ainda essa linha de raciocínio, né, da escola, do chegar para aprender esse inglês, sempre a gente fala aqui da diferença que faz de quem já chega com inglês e de quem não chega com inglês. 6 meses é um tempo curto, bastante curto, para quem chega, assim como a gente, para se ambientar, para aprender de verdade esse inglês, para conseguir uma acomodação mais confortável, para se aproximar, para se aproximar desse trabalho que, né, que realmente faz sentido. Então, 6 meses é um espaço de tempo muito curto para tudo isso, porque é tudo novo. Contudo, a gente conheceu 2 pessoas que veio com o objetivo, já chegou com o inglês, e veio com o objetivo de melhorar esse inglês para retornar para o Brasil para a profissão que exercia, para dar continuidade com esse inglês, né, melhorado. Então, assim, para essas 2 pessoas que a gente conversou e trouxe para a gente essa realidade, essas pessoas chegaram e usaram, na verdade, 8 meses, né? 6 meses de aula e 2 meses que você pode estar aqui de férias e estar viajando de um local aqui para outro e estar também aproveitando. Só que qual é a realidade dessas pessoas? Não estão aqui para depender de conseguir um emprego para ter a grana vinda aqui da Irlanda. Essa pessoa fez um planejamento e veio somente para estudar inglês. É uma realidade de muitos? Não. A grande maioria está aqui, assim como nós, precisando dar conta de todas essas áreas anteriores que eu falei, né? Para esses 2 casos específicos, a gente observou que a pessoa conseguiu cumprir, vem conseguindo cumprir com esse objetivo, aprender o inglês para voltar. Creio que 6 meses seja suficiente nessas condições. A pessoa já chegou com o nível de inglês, usou esse período para ir lapidando esse inglês, para ir melhorando, ter essa experiência e voltar para seus empregos. Tirando isso, eu acho que a renovação faz-se necessária, porque eu até lembrei agora, uma pessoa que mora aqui há 7 anos falou assim, olha, vou dizer uma coisa para você, o primeiro ano é o ano mais desafiador. Se você conseguir passar por esse primeiro ano, depois daí as coisas só seguem sendo mais fluidas, né? Porque você já conheceu muitas pessoas, você já passou por alguns trabalhos, você já tem pessoas para dar referência suas, né? As coisas você começa a encontrar casas melhores, a condição de encontrar um estúdio, a condição de encontrar um apartamento que divida só com mais um casal. As melhorias vão chegando. E tem a realidade das pessoas que chegaram aqui com o inglês que aprendeu no Brasil e que serviu muito bem aqui. Não que essas pessoas tiveram direto uma oportunidade de emprego dos sonhos, por exemplo, porque não tiveram, mas que já chegaram numa situação confortável, em trabalhar como barista, por exemplo, ou atendendo em algum café. Enfim, a gente tem N experiências de pessoas que encontram a gente na rua e falam sobre a sua experiência, e que isso é muito rico. Continue fazendo isso, porque é a forma que a gente traz relatos, né, de vocês, porque a gente tem a nossa realidade, mas é bom a gente trazer a realidade de outras pessoas também. A gente tem amigos, por exemplo, que estão muito bem nos empregos que estão, mas que ainda estão nesse desafio de poder aprender o inglês, porque quando você tem um emprego, você tem menos tempo para estudar em casa, e aí com isso, como o Lari falou, né? A pessoa que veio só para aprender, ela vem, participa da escola, aí marca com as amigas para sair de outras nacionalidades, e aí conversa com essas amigas durante o almoço, e aí ela maratona uma série durante a tarde toda, dorme mais cedo, não tá cansada no outro dia, enfim. Essa pessoa que está num lugar privilegiado, ela vai ter um resultado diferente de uma pessoa que veio, batalhou e tem 0 inglês, mas quer aprender, tem vontade. Claro, não é uma regra que essa pessoa vai se dar bem e a outra vai se dar mal, não. Mas que a situação
e o ambiente é mais confortável, isso acho que você concorda que sim, que é mais confortável. A gente vem buscando esse conforto e olhar para essas coisas com mais naturalidade. Eu acho que depois desses 6 meses, outras necessidades vão nascendo, o inglês não acaba sendo... você já está no seu trabalho, você já consegue se comunicar com as pessoas. O inglês não é mais o mais importante nesse momento. O mais importante é fazer contatos para poder trabalhar um pouco mais, para ganhar um pouco mais. Né? Depois de 6 meses a gente tem algumas consciências nesse sentido. Tem a consciência de que, meu Deus, se eu não precisasse da escola, eu ia poder fazer 40 horas, eu ia poder... E aí o que é que você pensa? A primeira coisa que você pensa é que muitas pessoas que estão aqui ao mesmo tempo que a gente também estão pensando e o meu passaporte? Como é que eu faço para tirar o meu passaporte europeu para eu poder estar aqui com mais liberdade, para poder alugar uma casa na mão de um Irish, diretamente na mão do Irish? Então são outras prioridades, é uma outra Irlanda que se apresenta, porque tem a Irlanda que se apresenta quando você está no Brasil, tem a Irlanda que se apresenta quando você chega, e tem a Irlanda que se apresenta depois que você chega, já tem um trabalho, já está na escola, já tem amigos, já fala um pouco, já consegue se comunicar, não passa vergonha. Então, se apresenta uma outra Irlanda que é tipo, os salários são maravilhosos. Então, nenhum lugar você vai conseguir trabalhar 20 horas e ganhar tanto quanto na Irlanda. Assim, vão ter lugares, mas vão ser poucos lugares na Europa que isso vai acontecer. Eu acho que esses primeiros 6 meses, você falou, eu te escutando agora, né? É muito para dar conta dessas necessidades básicas. Né? De se ambientar, conseguir suprir ali, pagar suas contas, entender esse primeiro rolê. Acho que é sobre se situar. Então, por isso que a nossa reflexão sobre esses 6 meses é que é pouquíssimo tempo para você de repente pensar, será que com 6 meses eu já vou ter conseguido viajar para tantos e tantos países? De repente você tenha conseguido um emprego que nem essa folga você consiga ter. Aí você pode pensar, a grana agora eu tenho, mas eu não estou tendo tempo. Então tem várias histórias aí no meio desses 6 meses. Isso é importante, sim, porque assim, quando você vem querendo viajar, isso vai te motivar a trabalhar mais e saber que você vai ter uma janela, talvez, de férias, uma semana, para poder fazer essa viagem. Mas chegando aqui, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu futuco as pessoas para dizer assim, que tal você viajar antes de conseguir um emprego? Porque dá para viajar antes de conseguir um emprego. Às vezes a gente faz essa ilusão de que a gente vai poder viajar e fazer o que quiser, que a gente está perto de tudo, mas que a gente não tem tempo, né, para poder fazer essas viagens. Se você está na escola também, você tem menos tempo ainda. Então são outras necessidades que nascem. E tá tudo bem. Não é, como eu falei inclusive no último vídeo, antes desse, se você não viu, vai lá ver. Não é se frustrar e nem frustrar expectativas, é se readaptar. Entender quais são esses objetivos que você veio aí e ir adaptando eles à medida que isso for andando. É sobre talvez organizar a mente para esses ciclos. A gente só veio, a gente não sabia se ia renovar, se ia fazer a primeira renovação, se vamos fazer a segunda, se vamos fazer a terceira. Não sabemos, mas o que a gente entendeu é que, nossa, a gente fez esse investimento todo para estar aqui e 6 meses é pouco. Então, sim, vamos dar seguimento. Então, é cada um... A gente sempre vai cair num ponto que a gente sempre fala, que é objetivo. Vai depender muito do que você veio buscar aqui. Isso que você falou, né, sobre, chega um momento que são outras perguntas, são outras necessidades. A gente já está aí, sim. E esse passaporte, vamos fazer como? Vamos para as áreas de trabalho que dão visto? Né? 6 meses é muito cedo para ter essa resposta a longo prazo, que é 5 anos. Podemos partir o bolo? Claro, já era para ter. A gente está aqui conversando. Conversamos demais. E o bolo, nada aqui, ele me olhando. Vocês sabem que é o meu preferido, né? Cenoura com chocolate. Hoje tá tudo... Aqui não é meio cenoura, laranja. tá, gente? Aqui é uma pastinha de grão de bico. A gente nunca fala, né, o que a gente cozinha. Depois vocês ficam perguntando nos comentários. Por isso que não tem vídeo aqui da gente indo comer fora, um jantar, não sei o que. Com a mão. A gente cozinha muito bem. Muito bem, muito bem. Então,
para comer comida, para sair para comer comida, isso é ruim, melhor a gente fazer, se dedicar, pegar esse tempo e aí a pergunta que todo mundo quer saber, né? E aí, vale a pena depois de 6 meses viver essa experiência? Vale a pena, com todos os percalços, com todas as coisas boas, com tudo misturado no mesmo cesto. Vale a pena, vale tanto a pena que eu acho que um resultado muito grande disso é a gente ter renovado, né? Querer ficar aqui mais um ano. Vem muito como uma necessidade de dizer assim, tá, mas eu preciso viver mais coisas aqui. Não dá para se apegar só às coisas que eu vivi em 6 meses. Não dá de fato para concluir alguma coisa sobre a Irlanda, pelo menos no nosso ponto de vista, vivendo aqui só 6 meses. Mesmo eu tendo muitas experiências boas e mesmo tendo muitas experiências ruins. Nenhum dos dois cenários, pra gente, a conclusão que a gente teve, é que é pouco ainda para a gente poder voltar para o Brasil e recomeçar uma vida, ou pensar nisso, enfim. Acho que sim, vale a pena ter essa experiência, vale a pena se desfazer de alguns bens, não de todos, mas vale a pena investir nisso e correr o risco. É correr o risco de dar tudo certo, correr o risco de ter alguns problemas no meio do caminho. A gente teve vários problemas, então vão ter problemas, vão ter percalços, mas eles podem ser superados. Não é nada do que você já não viveu. Ah, meu Deus. Talvez você tenha uma experiência diferente da experiência que você teve. E aí eu não sei qual é a idade que você tem, que você está vivendo isso aí, até onde você chegou, mas onde você chegou vai também te levar aonde você quer ir agora. Planos para o futuro? Não sabemos. Dentro dos nossos objetivos, nós viemos para viver coisas diferentes, novas experiências, conhecer novas pessoas, enfim, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre os nossos objetivos. E eles são objetivos contínuos, né? O que a gente sente é que dentro desses planos do futuro, a gente sente que ainda tem coisas para viver, tem coisas para acontecer ainda. E não tem jeito, tem coisas que precisa de tempo. O plano é continuar trabalhando, continuar buscando outros trabalhos para que esse trabalho se adeque ao que de fato quer. Se adeque também, né? A nossa produção de conteúdo aqui é algo que Exato. a gente tem como prioridade. E uma coisa que eu acho que a gente nunca falou, de repente daria um outro vídeo, que é dentro desses 6 meses, uma coisa que a gente vem observando, a quantidade de pessoas que nos reconhece aqui na rua em Cork. Assim, acho que do 3º mês que a gente estava aqui, do 3º até o 6º mês, assim, foi uma crescente. Não tem um dia que a gente vai na rua que a gente não encontra uma nova pessoa que fale vida que vale. Isso é muito bom. Isso quando a gente tá junto já chama de vida que vale, quando tá um só. Eu sou mais fácil, vocês me reconhecerem na rua, mas Mário às vezes tá com touca ou tá com o casaco mais fechado. É uma cara mais comum, né? E aí a pessoa fica olhando assim, mas ele já consegue observar melhor quem é a pessoa que tá ali tentando reconhecer. E eu sou mais... Podem falar, viu? Não fiquem tímidos, não. Eu sou mais dispersa com isso, assim. Mário que me avisa, ó, acho que tá reconhecendo a gente ali. Mas falem, isso é muito bom a gente ter recebido, né? Esses feedbacks mesmo de vocês, falando o quanto foi importante assistir, o quanto foi bom ter visto o conteúdo que a gente produziu. Isso nos motiva muito, porque no meio disso tudo que a gente falou, de todas essas adaptações que a gente falou, tem dias que não é fácil pensar, vai ser o que hoje pro canal, vamos fazer de que forma, para ficar mais dinâmico. Assim, é um trabalho. Muito. É um trabalho imenso. Ter esse retorno, né, de vocês é o que alimenta essa jornada. Assim. Agora mesmo a gente podia estar dormindo, a gente podia estar descansando, assistindo, que amanhã começa tudo de novo. Tá parecendo que o clima tá ótimo, mas assim, né, é o que tem acontecido aqui. O solzinho aparece, mas o frio tá convidativo para um filme. Para um filme embaixo do lençol. Exato. E mais nada. Eu realmente espero que vocês consumam de fato esse canal como uma forma mesmo de estudo de uma experiência que não vai ser a mesma experiência que vocês vão ter. Sim. Consumam com uma forma, um olhar crítico sobre o que a gente está falando. Coloquem um pouco da realidade de vocês dentro desse olhar crítico e que vocês possam não se espelhar em nós, mas entender que esse relato pode ser um relato diante de vários. E o nosso foco e o nosso objetivo
além de ajudar, é trazer essa realidade mais madura mesmo, de uma experiência que é viver fora do país, viver em uma nova realidade, dos problemas que a gente tem, que nem tudo é problema, porque você está vivendo uma nova realidade. É problema se você vivesse isso no mesmo lugar que você está há, sei lá, 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Você viver essas coisas talvez seja um problema. Mas num lugar que você acabou de chegar, não necessariamente é um problema. Acho que no último vídeo eu dei um conselho para mim. Lembra disso que você me perguntou? Qual conselho eu daria? Eu acabei perguntando isso pro Léo na entrevista que a gente fez com ele. Qual é o conselho que eu daria para mim do passado? E aí, novamente, eu tinha falado sobre o inglês. Eu continuo falando sobre o inglês. Um outro conselho que eu daria é: investiga aí na sua família. Quais são os seus antepassados? Para ver se não tem ninguém na Europa, em Portugal, para dar entrada nesse processo, aproveitando que o povo está vivo. Até você chegar na Irlanda e passar os 6 meses, esse processo já está rodando de quando você está no Brasil. Então é tipo, enquanto você está aqui no seu primeiro intercâmbio, o processo vai estar rodando em justiça, talvez, porque faz também muita diferença ter o passaporte europeu e poder ter algumas regalias, algumas facilidades que você teria, enfim. E eu acho também que o que a gente conversou um pouco sobre antes de gravar esse vídeo é em relação a esse processo ansioso que permeia a vida, né, do imigrante, que vem cada um com seus anseios, cada um com suas expectativas, mas é falar um pouco sobre tentar trazer mais leveza para esses 6 meses, porque vocês vão escutar infinitos relatos de pessoas que vão dizer: com 6 meses eu já tinha conhecido não sei quantos países, com 6 meses eu já estava no meu 3º emprego, porque eu comecei com isso, já estou com aquilo, mas agora eu já estou com um emprego aqui maravilhoso. Vocês vão escutar muita coisa, então, quando vocês chegarem aos 6 meses de vocês, que tudo isso que vocês tenham escutado sirva como, experiências, a pessoa percorreu esse caminho, foi mais facilitado para um, foi mais difícil para outro, mas assim, qual é a sua realidade, né? É olhar para como foi que eu cheguei com o meu inglês, por onde foi que eu comecei, tá tudo bem, né? Assim, trazer leveza, porque como a gente falou no início do vídeo, 6 meses é pouco tempo para que você crie altas cobranças. Eu falei, 6 meses é sobre dar conta do básico aqui, de se localizar, de se aconchegar num lugar que você fale: pronto, agora encontrei uma acomodação que eu tô vivendo tranquilo, que tô tendo um certo conforto. Essas coisas que fazem total diferença no dia a dia, que faz total diferença no mês, na vida. Olhar pra dentro, talvez essa pessoa que tá contando muitas vantagens também por aí, como é que tá também esse interior, né? Como é que tá essa pessoa por dentro? Como é que tá o sono dessa pessoa? Enfim, cada um vai olhar para o que é importante para cada um. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero realmente que isso encoraje vocês e que vocês continuem acompanhando aí o Vida que Vale. Se inscrevendo no canal, por favor. E maratonando os vídeos. Vou deixar 2 vídeos aqui flutuando para vocês clicarem lá. Um beijo. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.